Boa noite, pessoal. Dando uma sequência às nossas revisões aí, tá? A gente viu na última aula sobre o circuito de série, a gente vai falar agora sobre o circuito em paralelo, tá? Relembrando um pouco, o circuito em série, a gente viu que ele é um divisor de tensão, a corrente que circula pelo circuito, independente da quantidade de componentes, dependendo da quantidade de resistores, de equipamentos elétricos que tem nele, a corrente será a mesma por todo o circuito, né? Já no circuito em paralelo a gente tem uma diferença, tá? Ele já é um divisor de corrente e ele mantém a tensão em todos os componentes, tanto que é esse circuito que a gente utiliza hoje em nossas instalações residenciais, o CEP industrial geral. É um circuito em paralelo. Eu acho que o pessoal lembra algum tempo atrás que tinha, eu acho que o exemplo mais simples, né? Aquelas lâmpadas de Natal, né? Quando se queimava uma, ou seja, o circuito ele se interrompia ali, abria e desligava todas as outras, né? Hoje já não, hoje todas elas já são ligadas em paralelo, tá? Então aqui nesse caso a gente colocou um circuito bem simples, tá? Com uma fonte de tensão de 100 volts, corrente alternada, e 3 resistores, R1 com 3 ohms, o R2 com 5 e o R3 com 7 ohms, tá? Aí o enunciado aqui já vai pedir pra gente sempre, né, gente, resistência equivalente é o ponto principal, tá? Da onde eu tenho que partir, achar a resistência equivalente do nosso circuito, a resistência total, né? O circuito em série é bem mais simples, basta a gente somar as duas, os componentes, 2 ou 3 ou 4 resistências e pronto. Já no circuito em paralelo, a gente tem uma fórmula bem básica, que é a que eu mais utilizo. Provavelmente você já deve ter visto uma outra que você vai utilizar, provavelmente MMC, tá? Que ela é utilizada normalmente quando os circuitos são muito extensos, que você coloca todos os circuitos da mesma fórmula, tá? Mas eu acho essa aqui bem mais simples, bem mais interessante, tá? Que é a resistência equivalente, que é eu coloquei R1 e R2, por quê? Porque sempre nessa fórmula a gente vai utilizar de 2 em 2, independente, eu posso pegar o R1, o R2, o R2, o R3, o R3, o R1 primeiro, faço eles e eu vou resumindo, vou redesenhando esse circuito à medida que eu vou fazendo a resistência equivalente de 2 em 2, de um grupo de 2 resistores. Então sempre vai ser R1 e R2, tá? A fórmula é simples, né? O produto é a multiplicação dos dois dividido pela soma dos mesmos resistores, tá? Então, para a gente achar a resistência equivalente desse circuito, a gente vai escolher 2 a princípio, né? Como eu disse, pode ser intercalado da forma que vocês quiserem. Vou pegar o R1 e R2 mesmo. Então, a gente vai colocar 3 vezes 5 dividido por 3 mais 5, né? Simples assim. Então, no caso aqui, seria 15 dividido por 8, que daria até agora dar 1,875 ohms, tá? Esse valor aqui seria a mesma coisa que eu redesenhar o circuito. De que forma? Que eu tivesse um circuito, vou fazer um pouquinho menor, com essa mesma fonte. Eu tenho agora serão apenas 2 resistores, 2 componentes. Esse que eu não mexi com ele ainda, que seria o nosso R3, que seria o 7 ohms, que a gente não fez nada com ele, e essa aqui que seria o resultado dessa equação que a gente fez, tá? A gente calculou essas duas resistências, tá, em paralelo, que deu esse valor, que agora é 1,875 ohms, tá? Então essas duas aqui em paralelo resultaram em 1,875. Agora eu faço novamente a mesma equação jogando essas duas resistências. Seria 1,875 vezes 7 dividido por 1,875 mais 7, né? Aqui vai dar 13,125 dividido por 8,875, tá? Que dá um resultado total de 1,4788 ohms. Então essa resistência seria a resistência equivalente. Seria a mesma coisa que eu fizer um circuito da seguinte maneira: a fonte de tensão, um componente de resistência, aquela fonte no caso de 100 volts, e um resistor de 1,47
88 ohms, tá? Esse circuito é exatamente a mesma coisa que esse circuito, que é exatamente a mesma coisa que esse circuito, tá? Por que eu gosto de redesenhar? Porque eu acho mais fácil o entendimento, tá? Quando a gente fizer as contas aqui, a gente vai entender mais ou menos como funciona esse circuito, tá? Fica um pouco mais claro que a facilidade de você redesenhando o circuito quando você fizer o circuito misto, tá? O circuito em paralelo é um pouco mais simples. Quando a gente entrar no misto, unir o paralelo com o série, a gente redesenhando ele, a gente consegue interpretar, a gente consegue clarear um pouco mais o circuito para a gente entender, tá? Então, a gente achou a resistência equivalente, no caso 1,4788 ohms, beleza? Posso simplificar? Posso, tá? Nesse circuito em si não vai dar tanta diferença, mas tem alguns circuitos, quando a gente entrar, se eu pegar a lei de Kirchhoff, pegar a análise direitinho, é interessante a gente utilizar pelo menos 4 casas decimais para não dar uma diferença muito grande a prova que a gente tira no final, tá? Então, depois de eu achar a resistência total, eu vou conseguir achar a minha corrente total. O que seria essa corrente total? Circuito fechado seria a corrente que sai e que retorna para essa fonte, certo? Essa é a corrente total. Ou seja, se eu colocar um amperímetro nesse ponto e o amperímetro nesse ponto, em série, né, gente? A gente lembra que para medir corrente a gente mede em série. A gente colocar um amperímetro nesse ponto e um amperímetro nesse ponto, serão as mesmas correntes, tem que dar o mesmo valor. Beleza? Tem que dar o mesmo valor. A mesma quantidade de corrente que está saindo, ela tem que retornar para a minha fonte, tá? Tem que ser a mesma corrente. Seria, por exemplo, fase neutro, um exemplo, tá? No circuito em monofásico, né, seriam as mesmas correntes, tá? Então, se eu colocar um perímetro aqui e aqui, vai dar o mesmo valor da total. Como que a gente acha essa corrente total, tá? Eu acho que todo mundo lembra daquela pirâmide, famosa pirâmide, que é VRI, tá? Que através dela você consegue derivar em várias outras fórmulas. Como a gente está procurando a corrente, então a fórmula nossa é o que? A corrente, que é igual a tensão dividido pela resistência. Então a gente vai ter a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. O valor da corrente que a gente está procurando não é a total? Sim. Então eu vou ter que olhar a minha tensão total do meu circuito, ou seja, são 100 volts, e a resistência total do meu circuito, que nada mais é do que a resistência equivalente, que é 1,4788. Então, simplesmente a gente joga na fórmula. Corrente é igual a tensão, que é 100, dividido 1,4788. Então, minha corrente total desse circuito aqui vai ser 100 dividido 1,4788. Vai dar 67 amperes, 62, tá? Essa é a corrente que vai sair da minha fonte, que vai ser registrada nesses dois amperímetros aqui, tá? Vamos colocar aqui amperímetro A1 e A2. Então, nesses dois amperímetros, se eu colocar eles aqui independente, eles vão registrar 67,62 amperes, tá? Aí o que acontece? Vamos colocar aqui 67,62 amperes. O próximo enunciado que a gente pede é a corrente 1, A2 e A3. A corrente que vai circular por cada componente, tá? E também as tensões de cada um, tá? Se a gente observar como é um circuito em paralelo, a gente já falou isso várias vezes, tá? A tensão em todos os componentes é a mesma. Se a tensão é a mesma, então eu posso afirmar que tensão 1, a tensão do componente 2 e do 3, os três resistores, é a mesma. A mesma que quem? A da minha fonte. Por que isso? O que acontece? Do início desse componente até a minha fonte, eu tenho apenas condutores, eu não tenho nenhum outro componente que esse cara vai dividir a tensão. Então, toda a tensão que saiu da minha fonte, esses 100 volts, até chegar a esse componente, não tem nenhum no caminho dele, da mesma forma que os outros. Então, essa tensão de 100 volts vai ficar 100 volts aqui, 100 volts aqui e 100 volts aqui. Então, tensão 1 vai ser 100 volts, a tensão 2 100 volts, a tensão 3 100 volts, beleza?
Pronto, tá? Por que eu tenho que achar essa tensão aqui antes mesmo de achar essas correntes, tá, gente? Essa tensão a gente acha, o que eu sempre falo para vocês, entender o circuito, entender o princípio de funcionamento do circuito. A gente precisou fazer alguma conta para achar esses valores de tensão? Não, tá? Só de você olhar para o circuito, você consegue identificar qual que é o nível de tensão em determinados equipamentos ou nível de corrente em determinados equipamentos, tá? Então, no caso, a gente já achou a tensão, agora a gente vai achar a corrente de cada componente, tá? Elas serão distintas, por quê? Porque cada componente tem uma resistência, uma resistividade diferente da do outro. Então, cada corrente que vai circular por um cara aqui vai ser diferente. O que a gente tem que entender é o quê? Que as três correntes juntas, as três correntes somadas, tem que ser igual a quem? A corrente total. Por que isso? Lei dos nós. O que a lei dos nós fala pra gente? Que toda corrente que entra no nó tem que ser exatamente igual à soma das correntes que saem desse nó, tá? Aonde a gente tem nó aqui? São vários, né? Mas a gente tem aqui o primeiro e o finalzinho do circuito. Ou seja, a corrente total, ela tá entrando nesse nó. E vai sair duas, concordam? Beleza. Tá? Essas duas que vão sair daqui, ela já vem direto pro nó, que vai ser a I1. Essa outra corrente que vem aqui, que é o resultado da diferença da total menos a I1, ela vai encontrar um outro nó, que vai ser dividida. Vai ser a I2 e a I3. Essa I2 e I3, juntando nesse nó de novo, elas vão se somar novamente. Então, vai vir para esse outro nó, para somar com a I1, dando a total novamente, tá? Então, se eu olhar, só de olhar para esse circuito, eu posso afirmar que se eu colocasse aqui o amperímetro A3 e o amperímetro A4, a corrente dos dois será exatamente igual, porque vai ser a soma de R2, da corrente de R2 com a corrente de R3, tá? Então, A3 e A4 serão iguais da mesma forma que A1 e A2 serão iguais, beleza? Aqui eu não vou nem colocar, se eu colocar um perímetro aqui é lógico, né, que ela vai ser a mesma também, tá? Então, como vamos identificar isso daqui, através de conta, né? Pra gente achar a corrente do resistor 1. Aqui a gente achou a corrente do resistor, da corrente do circuito total, através da resistência e da tensão total. Quando eu olho para a corrente individual, para esse componente só, então eu vou olhar para a tensão que ficou nele e para a resistência que está nele. Não vou olhar em âmbito geral do circuito, vou olhar só para ele, porque eu estou procurando a corrente que passa por ele. Então a gente vai utilizar a tensão dele, a gente já sabe, o circuito paralelo é a mesma, são 100 volts, dividido pela resistência dele, que no caso são 3. Tá? Isso a gente é independente de todos os circuitos, são todos dessa forma. Então a corrente de 1 vai ser 33,33, aqui dá uma dízima periódica simples, né? Amperes, tá? E 1, beleza. Vou colocar aqui, ó, 33,33 amperes, tá? Então a gente sabe que nesse nó chegou 67,62 amperes. E 1 que veio para cá veio 33,33. Então eu posso afirmar 67,62 menos 33,33, que a corrente que veio para cá, ou seja, o amperímetro 3 e o amperímetro 4 vai registrar, vai ser de 34,29 amperes. Porque nada mais é do que a corrente total menos I1 é essa daqui. Essa aqui vamos chamar ela de IX, corrente X, por exemplo, tá? Esse nó teria uma fórmula para ele. A corrente que entra, que seria a corrente total, tem que ser exatamente igual à soma das correntes que saem dele. Quais são as correntes que saem? A gente tem a I1, que a gente encontrou, que é 33,33, mais, vamos chamar de X, tá? Que é essa outra corrente que vai ser dividida por esses outros dois componentes. Então aqui é muito simples, a gente tem a total, que é 67,62, a gente tem a I1, que é 33,33, mais a IX, que no momento eu não sei, tá? Aí o que eu faço aqui? Eu passo para cá e subtraio um pelo outro,
tá? A subtração dos dois vai ser simplesmente 34,29 amperes. Então tem muito enunciado, muito exercício, que às vezes não pergunta para você qual que é a corrente de cada componente, tá? Ela vai perguntar qual que é a corrente que circula pelo amperímetro 3. Então é uma forma de você encontrar, desse jeito aqui, tá? Analisando o circuito em geral, tá? Passo a passo, beleza? A corrente do resistor número 2, da mesma forma que o 1, a gente vai olhar só para ele agora, tá? A gente sabe que a tensão dele é 100 volts e a gente sabe que a resistência dele é 5, tá? Então a corrente desse cara vai ser quanto? 20 amperes. Tá? Então, I2 vai ser 20 amperes. Então, eu sei que I2 vem para cá, 20 amperes. Esse nó, qual que é a corrente que está entrando nele? Não foi o que sobrou da corrente total menos I1, 34,29? Chegou 34,29. Desceu para I2, 20 amperes. Eu preciso fazer conta para I3, gente? É simples, cara. Preciso fazer essa fórmula toda? Normalmente não. O que eu posso fazer? 34,29 menos 20. Aqui vai sobrar o quê? 14,29 amperes. Então, 14,29 amperes. Ah, tá, mas eu não confio, tá? Então, vamos tirar a prova. O que a gente faz? Vamos fazer a mesma conta. E 3 é igual a 100 volts dividido por 7, tá? Como eu disse para vocês, por isso que é interessante a gente colocar mais casas decimais, tá? Se a gente bater aqui na calculadora, pelo menos na minha deu 14,2857 amperes, tá? Ou seja, quanto mais casas decimais eu utilizar, mais próximo chega o valor. 14,29, 14,2857. Tá? Por que desse valor? Porque aqui é uma dízima periódica simples. Então esse 3 aqui, ele corre infinitamente. Então, na verdade, se eu colocasse esse valor 67,62, que com certeza deu mais aqui, se eu utilizasse mais casas, daria os 14,29 em cima, tá? Mas são valores extremamente próximos e é isso mesmo, tá? Não deram exato justamente por conta das casas decimais, tá? Então, basicamente é isso. O circuito ele está resolvido, tá? O que a gente precisa entender é o princípio dessas correntes aqui. Saiu daqui dessa minha fonte 67,62. Chegou nesse nó 67,62. Para I1, para esse componente, veio 33,3333. Ou seja, o restante 34,29. Se chegou nesse nó agora 34,29, a I2 a gente calculou que deu 20 amperes, o restante veio para cá, 14,29. Se essas duas chegam nesse nó aqui, 20, 14,29, elas se somam, tá? A lei dos nós. A quantidade de corrente que entra e que sai não interfere no valor. A fórmula, a regra é simples. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Tem um nó que entra 2, 3 correntes e sai 2. Tem nó que vai entrar 2 e sai uma, que é esse caso. Está entrando 2 e saindo uma. Então está entrando 20 com 14,29 e vai sair exatamente o que veio aqui em cima, 34,29. Por isso que o amperímetro 3 e 4 medem a mesma corrente. Eles vão medir 34,29, tá? Chegando nesse outro nó, vai chegar aos 34,29 amperes e vai ser somado com os 33,33 de I1, somando os dois, que vai gerar os 67,62 amperes. E aí vira um círculo vicioso aqui, que nunca se acaba, né? Não sei quando a gente interrompe o circuito, tá? Eu vou passar um outro exercício para vocês fazerem, para vocês entenderem, e aí vocês podem tirar dúvida comigo no WhatsApp, tá? Que é mais fácil. Mas a intenção desse circuito, gente, é a gente entender o princípio de funcionamento da tensão e da corrente, tá? Até mesmo porque as fórmulas a gente sempre vai estar disponível para a gente, tá? Quando a gente começar a bater o olho, tá, no circuito, a gente já tem que saber alguns componentes, quais serão o nível de tensão e de corrente que cada um vai ter, tá? Esse que é a função desse tipo de circuito, a análise desse circuito tem que ser dessa forma, beleza? Qualquer dúvida, a gente está lá no Zap.